Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Como é que tá a transmissão? Dá um sinalzinho para mim se estão ouvindo bem. Pois é, eu tô num cenário aqui, cara, no fundo do hostel, aonde que eu tô ficando. E aí eu achei um balanço, ó. Tô num balancinho de corda que eu consegui aqui para fazer a transmissão para vocês. Foi o lugar mais longe dos quartos possível, né? Bom dia, Filipinas, boa noite, Brasil. Aqui são 7 horas na Filipinas, 7 horas da manhã. Estamos aqui de pé para gravar mais uma live para vocês. E obrigado pela audiência, galera, né? Apesar de estar nas minhas férias, me sinto sempre motivado de estar aqui a fazer essas lives com vocês devido à audiência, pessoal que sempre manda perguntas, né? Tem aqui minha folhinha já com as perguntas que o pessoal escreve nos stories, tá? E quem tiver também pergunta a gente vai responder por aqui, tá? Galera, valeu, obrigado de novo pela audiência. Tá tudo bem com o áudio? Transmissão tá boa. Ainda bem que essa live é às 7 horas da manhã, porque 7 horas da manhã tá todo mundo dormindo e ninguém tá usando o celular, porque o meu hostel tá sem Wi-Fi. Eu tô com 2 chips, né? As duas únicas operadoras das Filipinas aqui. Eu comprei para colocar um no Facebook e outro no Instagram para poder transmitir para vocês. E se eu fosse fazer essa live mais tarde, seria impossível, porque aí o sinal das duas operadoras diminui muito. Eu não consigo fazer uma ligação no WhatsApp, para vocês terem ideia de tão ruim que fica. Eu tô na cidade de Coron, nas Filipinas. Tô postando algumas fotos aí. Ontem, anteontem eu mandei foto aí pra vocês. Tô com uma cara de sono. Chico Milani, acabei de acordar, cara. Tô vermelho pra cacete. Olha isso, cara. Tô pegando fogo, tô que nem um camarão. Fui pro passeio de barco ontem, meu Deus do céu. Bom, segunda cidade das Filipinas. Semana que vem vou estar em outra cidade chamada Boracay. Eu tô agora em Coron. E bom, vamos lá, sobrevivendo, tá? Não tô com corona, tá? Tô tomando bastante Heineken aqui. A única coisa que eu tive aqui foi uma diarreia de 3 dias. 3 dias sem fazer nada, trancado dentro do hotel, sem fazer nada, infelizmente. Mas tô aqui, tô vivo de novo, né? Vamos falar hoje sobre BIAB, Brew in a Bag. Foi uma das sugestões que deram pra gente, os alunos passaram pra gente e vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre BIAB. BIAB é um tema muito, como eu diria, um pouco polêmico, né? Um tanto polêmico, ou amem ou odeiem, né? Então tem gente que faz por BIAB, né? Usa BIAB há muito tempo, adora BIAB realmente e defende o BIAB, né? Bastante. Vamos entender como é que nasceu o BIAB. BIAB é a abreviação de Brew in a Bag. Não repara não que eu tô aqui num balancinho no fundo do hostel aqui, com as galinhas cantando bem no fundo. Foi o lugar mais descontraído que eu achei aqui. Eu não ia colocar na mesa do hostel, né? Então eu achei aqui um lugar ao som das galinhas, perto de num balancinho de corda aqui, para falar um pouquinho para vocês sobre o BIAB. De onde surgiu o BIAB? O BIAB, ele surgiu da praticidade, né, da necessidade de se fazer uma cerveja em casa com mais praticidade, né? Provavelmente nos Estados Unidos, eu acredito que foi nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, qual que é a maneira que eles têm de fazer cerveja?
Eles têm aqueles cooler, aquelas caixas térmicas de 20 litros, né? O cooler, por que o cooler? Porque o cooler ele cai 1 grau e meio por hora a temperatura se você jogar água quente nele. Então você pode jogar uma água a 67 graus junto com o malte, isso cai para uma temperatura de 64 depois que você mistura o malte com a água. E aí você pode deixar por 1 hora numa temperatura constante, né? Para poder fazer as rampas de temperatura da mostura. E aí depois você pode ir adicionando água nele para ir subindo a temperatura, tá? Para fazer o mash out. E esse biabe, essa caixa térmica, né? Imagina uma caixa térmica na horizontal. Uma caixa térmica na horizontal, né? Um isopor, um grande isopor de 20 litros. Aonde que ele tem uma torneirinha embaixo e nessa torneirinha você coloca uma bazuca, tá? Então imagina uma caixa térmica, não é isopor, é caixa térmica mesmo, com uma bazuquinha aonde que você consegue extrair a cerveja, né? E consegue clarificar a cerveja com isso. Então os americanos usam essa caixa térmica, né, para fazer cerveja. E disso, né, do uso dessa caixa térmica, né, que veio o conceito de rampa única de temperatura durante a mostura, né? Que é o que a gente chama de single infusion, infusão simples. Infusão nada mais é do que colocar malte em água, misturar malte em água, né? Infundir alguma coisa quer dizer colocar aquilo em água. Infusão simples porque tem uma rampa de temperatura apenas, tá? E aí os americanos inventaram essa história de infusão simples, porque é mais prático, porque é realmente mais prático. Os europeus, né, que foram os primeiros teóricos da produção de cerveja, né, os primeiros grandes autores de produção de cerveja são os europeus. Hoje os americanos também, eles batem de frente a frente com os europeus em qualidade, tá? Mas no começo os europeus eles eram a favor de uma rampa para beta-amilase e uma rampa para alfa. Eu concordo com eles. Eu prefiro fazer beta e alfa em temperaturas distintas para fazer elas atuarem e fazer com que elas tenham ações, que a beta-amilase tenha uma ação maior do que numa single infusion, por exemplo, né, numa rampa única de temperatura. Tá? Mas isso vai ser uma outra história para uma outra série de vídeos, que eu vou gravar aqui uma série de vídeos sobre mosturação. Então eu vou gravar um vídeo para cada enzima, né, para cada rampa. São 7 ou 8 que eu vou falar. E com isso eu vou explicar um pouco melhor o porquê que eu sou a favor de fazer a alfa-amilase atuar, tá? Mas enfim, a diferença não é tão grande assim, tá? Fazer uma rampa única de temperatura ou fazer duas. Então, culturalmente, os Estados Unidos trouxeram diversas práticas cervejeiras pra gente, né? E essa foi uma delas, a Single Infusion, uma rampa única de temperatura, tá? Isso facilita muito quando você está fazendo cerveja em casa e você está querendo simplificar um pouco as coisas, tá? Tanto que hoje as micro cervejarias continuam utilizando a rampa única. Porque é bom, tá? Porque é bom e funciona bem. Então os americanos trouxeram a rampa única de temperatura Single Infusion por conta da caixa térmica. E eles também inventaram então o BIAB, o Brew in a Bag. O Brew in a Bag ele vem para facilitar muito a clarificação, para economizar tempo na hora de clarificar a cerveja. Então é colocar todos os seus grãos dentro de um saco e aí você segurar esse saco, tá? O primeiro Brew in a Bag que surgiu, ele realmente foi um saco. Um saco mais de estopa, né? Um saco de pano,
que ele tem uma certa furação, e que aí você tira esse saco, dá uma apertada nele para escorrer um pouco do líquido, né? E aí tira esse saco e joga fora os grãos. E aí você vai ter o mosto primário na panela, e aí você vai começar a ferver ele. E pode diluir esse mosto primário, então, depois com água. Então o surgimento do biabe, ele vem por conta da praticidade, né, de você colocar todos esses grãos num saco e aí você retirar eles facilmente. E aí tudo isso, né, para facilitar a cerveja sendo feita em casa, tá? Comparando o processo Brew in a Bag, então, com o processo tradicional é fazer a clarificação normal, com fundo falso, fazer a lavagem, né, tudo isso. Quais são as grandes diferenças? Fazer a lavagem aumenta muito a eficiência, aumenta de 12 a 15% a tua eficiência. Então, o grande ponto aqui é a eficiência, tá? É praticidade versus eficiência. Eu acho que é o grande dilema que a gente sempre tem que pensar na hora que a gente pensa em Brew in a Bag, tá? É praticidade versus eficiência. Então, quando a gente pensa em praticidade, a gente está fazendo uma cerveja em casa, em uma escala menor, não importa tanto a eficiência, né? Eu não estou me preocupado tanto com o rendimento. Eu estou mais preocupado com a praticidade, em fazer uma boa cerveja, do que ter eficiência nesse caso, tá? Mas se eu estou trabalhando numa indústria, eu sinto realmente preocupado com eficiência. E aí eu vou começar a ter perda de eficiência, e isso é ruim para a indústria, tá? Por quê? Por que a gente... Aí, falando da eficiência do Brew in a Bag, a gente tem que voltar um pouquinho o porquê que a gente faz a lavagem do malte. Na hora que a gente extrai o mosto primário está bem denso, ele está bem concentrado, e ele está com uma quantidade grande de açúcares. Na hora que eu extrair esse mosto primário, nos grãos ainda sobraram muito açúcar. Se eu deixar esses grãos sem lavar, sem jogar água ali, esses grãos, eu vou perder muito açúcar. Eu vou fazer menos cerveja com isso, né? E açúcar é sinônimo de fazer mais cerveja. Se eu extraio esse açúcar, eu aumento a minha eficiência, aumento a minha extração, aumento a quantidade de cerveja que eu estou fazendo. Então fazer a lavagem do grão é importante por conta disso, tá? Principalmente o começo da lavagem, é onde que você extrai a maior parte dos açúcares, tá? E aí a gente para a lavagem quando a densidade do que está saindo da lavagem está muito baixa, tá? Quando está abaixo de 1006, 1008, a gente já não lava mais, porque a gente estaria extraindo mais tanino do que açúcar propriamente dito. É um fenômeno que a gente chama de lixiviação, tá? Não é tão comum, não é fácil de ouvir, é um pouco mais difícil, chamado lixiviação. A lixiviação, ela acontece quando você lava demais o grão, tá? Então, o porquê de lavar? É importante lavar, falei para vocês que é importante lavar. Contei historicamente o porquê que o biabe surgiu, tá? O biabe surgiu para deixar a vida do cervejeiro mais fácil. Porém, ele traz uma eficiência menor. Uma evolução do biabe não é single vessel. Ao invés de eu ter o meu cesto feito só de pano, eu vou ter o meu cesto feito de inox. E esse cesto feito de inox, né, ele vai conter os grãos da mesma maneira que vai ter esse saco de Brew in a Bag, né, que hoje a gente usa um saco de voal, né. Voal é um material sintético. É importante que não seja de algodão, tá? Porque tudo de algodão que você vai usar para fazer cerveja, ele pode embolorar. Então qualquer saco que você use para fazer cerveja, seja para colocar a laranja, a semente de coentro, ou para fazer o Brew in a Bag, qualquer coisa que você vai colocar, é importante que seja um voal.
O sol tá começando a nascer aqui, tá começando a atrapalhar um pouco a gente, né? E o duro é que ele vai nascer bem de frente pra gente. Eu acho que eu vou ter que mudar de lugar. Eu vou ter que levar vocês para um outro cantinho. Eu já sei. Deixa eu ver se o ângulo aqui melhora. Melhorou, né? Melhorou. Deixa eu só arrumar as câmeras aqui. Eu acho que assim fica melhor. Só que aí eu vou ter que sair do meu balancinho, mas tudo bem. Eu vou subir a câmera então. Tá em cima de uma mesinha. Opa! Gente, vamos lá, tá pronto. Aí, deixa eu só me enquadrar aqui. E aí a gente continua. Que o sol tá começando a nascer aqui. E eu acho que ele vai atrapalhar a gente nesse lugar. Eu não esperava por isso. Deixa eu pensar o que eu posso fazer, onde é que eu posso ir aqui. Já sei. Acho que eu encontrei um lugar com menos sol, gente. Vamos lá. Desculpa os imprevistos aí, os percalços. Eu não sabia que o sol nascia justo naquele ponto. E tava tão legal, tava sentado num balancinho, tão bacana. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: qual que é o conceito do brew in a bag? É ter um cesto, e nesse cesto a gente ter uma facilidade um pouco maior de fazer a cerveja, né? E aí, a evolução do brew in a bag acabou sendo o single vessel, que inclusive uma das perguntas, né, que deixaram pra gente aqui, o Yuri, eu não vi se o Yuri tá ao vivo, mas o Yuri perguntou: a panela single vessel ela é considerada um biab? O Yuri, na minha opinião, sim. Na minha opinião, com certeza a panela do single vessel também é considerada um biab. Porque o conceito é o mesmo, né? Imagina, então pega esse conceito todo que eu coloquei, né? Da facilidade de a gente fazer a cerveja na hora de retirar os grãos, né? O biab tradicional ele é um saco, né? Onde que você vai lá e retira esses grãos. O brew in a bag, o single vessel, ele nada mais vai ser do que um cesto inox, que se ele for leve, se ele for de 20 ou 30 litros, você vai subir esse cesto, né? Se for maior do que isso, você vai com uma manivelinha para tirar ele de dentro da cerveja, né? Então a facilidade de tirar ele de dentro da cerveja é a mesma, se é um cesto ou se é uma panela de inox que você tem ali dentro. Então dá na mesma, né? O conceito da eficiência também é o mesmo, tá? Então o importante, eu creio que a maioria de vocês vai ter um single vessel. Um single vessel, como eu tenho um também, tá? Eu tenho um da Easy Brew de 60 litros. E gosto muito, porque eu moro num apartamento pequeno, de 70 metros, e tenho que fazer minha cervejinha. Não faço com frequência, lógico, a cada 2 meses, mas faço. Então, dicas, vamos lá. Então, o que é o biab, conceitos principais, da onde surgiu, né, que a gente falou. Historicamente veio dessa onda americana, que os americanos são os maiores homebrewers do mundo, né?
Isso por conta da história americana toda, tá? Que por conta da lei seca, né? Durante a lei seca a produção de cerveja em casa não era proibida, e aí com isso os americanos começaram a fazer cerveja em casa. Ninguém foi para cadeia naquela época por fazer cerveja em casa. O proibido era sim vender cerveja, tá? Mas daí então surgiu essa necessidade do brew in a bag. E hoje a gente tem o single vessel. Dica: pegar minha folhinha de novo. O Mozart Mariano deixou nos comentários uma dica muito importante pra gente. Ele falou que ele faz moagem fina. Ele faz moagem fina e com isso aumenta a eficiência do brew in a bag dele, do single vessel. Vamos pensar comigo por quê? Vamos pensar então no conceito de moagem, tá? Moagem grossa, quando a gente deixa o endosperma, né, aquele branquinho de dentro do malte, com um tamanho maior, né, é mais difícil das enzimas degradarem todo aquele amido. Se a gente divide mais esse endosperma, a gente aumenta a área. Aumentando a área de contato do endosperma, do malte com as enzimas, eu aumento a extração. Isso é óbvio, né? Então tá, quanto mais fina a moagem, maior eficiência, com certeza. Só que quanto mais fina a moagem também, pior é de clarificar, né? Mais entope. Vocês sabem, né, quem já teve aula comigo, que a espessura da camada de grãos ideal é por volta de 20, 25 centímetros. 15, 20, no mínimo 15, né? 15, 20, 25 centímetros seria uma camada ideal, tá? Mais do que isso, chegando em 30, 40 centímetros, isso pode começar a entupir. Tá? Um dos defeitos que eu vejo nos single vessels que tem hoje no Brasil, eles são meio que em forma de charutão. Eles são muito altos e têm um diâmetro não muito largo, o que faz com que a camada de grãos que vocês tenham ali seja alta, né? Então, na hora de escolher seu single vessel, já vai uma dica, né? Na hora de escolher um single vessel, já vai a dica. Procura evitar aqueles em que tem um diâmetro muito pequeno comparado com a altura, tá? O ideal é que essa panela tivesse 1 para 1, né? O mesmo diâmetro seria a mesma altura. Eu não sei se eu vi algum single vessel no Brasil com essa espessura ainda, tá? É difícil encontrar, é realmente difícil encontrar. Eu sei que alguns single vessels de 250 litros, de 100, 150 litros, que é para a indústria, né, com a finalidade de produzir equipamento para brew pub, daí são single vessels que tem essa dimensão, né, 1 para 1, 1 de largura para 1 de altura, tá? Seria o ideal, tá? Seria o ideal. Então cuidado com o diâmetro. Moagem fina aumenta a eficiência do single vessel. Só que a dica número 1 não é a moagem fina, é o seguinte: tem single vessel, não esquece de fazer a lavagem do grão. Faça a lavagem do grão, tá? É primordial. Com isso você vai aumentar a tua eficiência. A primeira dica então é fazer a lavagem do grão. A segunda é a dica que o Yuri nos deu, moagem fina. As duas coisas fazem com que a gente aumente a eficiência do nosso single vessel. Eu não consigo ter uma eficiência tão boa, fazer uma moagem tão fina, se eu tenho uma camada de grãos muito alta, tá? Muito espessa, que daí eu não vou conseguir filtrar muito bem, tá? Não vou conseguir filtrar muito bem. Que mais que eu posso dar de dica? Single vessel. Procurar esses equipamentos então com o maior diâmetro possível. Fazer a lavagem sempre, tá? Uma outra dica é o seguinte:
O que acontece no single vessel para ele perder eficiência? Via de regra, single vessel versus fundo falso. Qual tem mais eficiência? O fundo falso. Por quê? Porque na hora que eu clarifico com fundo falso, durante a mostura eu mexi muito os grãos. Durante a mostura eu mexo os grãos e aí depois eu mando para uma panela de clarificação onde que tem o fundo falso. Esse é o processo ideal, tá? Tem gente que já faz a mostura com o fundo falso embaixo. Se quiser fazer, faz também, tá? Mas a dica é mexam os grãos, porque se você não mexe, o que acontece? Você acaba criando caminhos preferenciais na camada de grão, tá? A maioria dos single vessels hoje no Brasil tem a recirculação de cima para baixo, né? A água vem de cima para baixo. Os mais antigos, tipo Braumeister, que é uma alemã, só que custa 3 vezes o preço, manda o mosto de baixo para cima, tá? A recirculação é de baixo para cima. Tanto faz. O lance é homogeneizar, é mexer a camada de grãos. Isso vai aumentar demais a eficiência, tá? Então a terceira dica é mexer a camada de grãos quando você conseguir. Eu tenho um single vessel que eu não consigo abrir, ele vem uma peneira embaixo e uma em cima. Tudo bem, não dá para mexer. Mas se eu tenho uma que eu consigo abrir, eu mexo ali no começo da mosturação, eu vou aumentar a eficiência. E aí eu deixo no final da minha mosturação fechado, quietinho, recirculando, só para clarificar, reduzir a turbidez do mosto, para depois eu começar a enviar esse mosto primário para fervura. Então a dica aí tente mexer o mosto, se você conseguir, tá? Se você conseguir. Com isso você vai aumentar a eficiência. Eu não quero mexer o mosto, eu não quero mexer, tudo bem, não precisa mexer. Tem algumas single vessels que o pessoal usa o no sparge. No sparge quer dizer sem lavagem, não faz lavagem nenhuma. Então quem não faz lavagem perde eficiência, mas tudo bem, economiza tempo, né? Economiza tempo, corrige depois se precisar a densidade na hora de começar a fervura, né? Não fazendo a lavagem, você vai economizar tempo, mas vai perder eficiência. Nada contra, tá? Perder eficiência, tá? Mas eu sempre tento mostrar as duas situações, tá? A situação mais prática, né? Porque single vessel é sempre esse dilema: praticidade versus eficiência, tá? E aí o importante é a gente entender o processo tradicional, convencional, como que ele funciona e o porquê que ele é desse jeito, e a gente entender o single vessel, como que ele funciona. Então fiquem à vontade para escolher o que vocês quiserem, tá? Mexendo o single vessel, daí você tem uma eficiência. Mexendo o single vessel, moagem fina, e lavando o malte com o single vessel, você tem a mesma eficiência de uma panela com fundo falso tradicional, tá? Com isso você teria a mesma eficiência, não mudaria nada, tá? Não mudaria nada. Bom, em termos de eficiência é isso. Eu vou ler as perguntas da galera que mandou pelo Instagram, né? Então sempre no dia que a gente vai fazer as lives a gente deixa aberto a perguntas. E o Everton Oliveira está perguntando: a circulação contínua no single vessel aumenta a eficiência? Com a explicação toda que eu dei, acho que a gente detalhou até um pouco mais do que isso, né? Não é a circulação contínua que aumenta a eficiência. A circulação contínua, se eu não mexo esses grãos, eu crio caminhos preferenciais. Esses caminhos preferenciais onde que a água vai e ela acaba não lavando todo o malte que está no cesto de uma maneira uniforme, tá? Acaba não entrando e não extraindo tanto açúcar, tá? De uma maneira mais uniforme. Então,
não é a circulação contínua que aumenta a eficiência. O que vai aumentar a eficiência, a moagem fina, a lavagem, né, e mexer os grãos. As 3 coisas vão aumentar a eficiência da tua single vessel, tá? O Wagner Carvalho está perguntando pra gente a eficiência do BIAB, do Bril in a Bag versus a single vessel. E aí na hora que ele está perguntando a eficiência do BIAB, compare a eficiência do BIAB com a do single vessel, eu imagino que ele está chamando de BIAB o sexto, né? A gente pode chamar o single vessel também de BIAB, né? Porque foi uma evolução do BIAB, do Bril in a Bag, né? Do sexto. Então uma coisa é evolução da outra, praticamente, né? E o conceito é basicamente o mesmo, é retirar os grãos, ter os grãos em um local onde que eu retiro eles facilmente, né? Seja ele num cesto, seja ele num cesto de inox, né? Seja ele num saco de voal ou num cesto de inox. Tanto faz. Então, a eficiência dos dois independe do material, tá? Se é um cesto, é difícil lavar o malte. Desculpa, se é um saco de voal, é mais difícil de eu lavar o malte. Eu vou ter que subir esse saco de voal e eu vou ter que jogar água por cima. Vou ter que jogar água por cima como? Através de... eu tenho que apoiar esse saco de voal em alguma coisa. Tem gente que usa aquelas espagueteiras para fazer cerveja, né? Aquelas panelas de macarrão, onde que ela é furadinha embaixo. Qualquer panela que seja furada embaixo, que você consiga apoiar o saco, você consegue lavar depois esse malte para fazer, para tirar, para ter uma maior extração aí, tá? A próxima pergunta é muito parecida com essa. O Rover está perguntando: BIAB de pano com o fundo falso embaixo, se aumenta a eficiência? A eficiência ela vai ser em função de você lavar ou não, como a gente explicou, né? Então a pergunta do Rover a gente já respondeu, tá? Vai ser em função de lavar ou não. Se no teu sistema você consegue lavar, melhor você ganha eficiência. Se você consegue mexer esse malte durante a mosturação, melhor também que você ganha eficiência, tá? É isso, eu acho que durante esse vídeo inteiro acho que eu consegui explicar o que o Rover perguntou. Vamos para as perguntas agora para o Facebook e para o Instagram. Ainda bem que a conexão não caiu, né? Da última vez a do Facebook estava caindo mais. Vamos lá, quem tiver pergunta, gente, pode já escrevendo aqui, que eu vou começar a ler. Luiz Alberto, tudo bem? Como é que você tá? Chico Milani, meu amigo. Reginaldo, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Eu tô aqui na cidade de Coron agora, nas Filipinas. Acabei de me safar de uma diarreia de 3 dias, cara. Eu acho que eu tô até um pouco mais magro, né? Tem gente que escreveu aqui: você tá mais magro? Acho que tô um pouco mais magro. Tô vermelho que nem um pimentão, ardendo pra porra. Não peguei o coronavírus, peguei uma diarreia. Só não tem diarreia quem nunca foi pra Ásia, tá? Quem vem pra cá sempre tem. É incrível. Nunca tive na Bolívia, nunca tive no Peru, nunca tive na Atacama, lugar nenhum. Mas aqui sim. E aí, Vitor, tô camarão mesmo, cara. Porra. Tô ardendo, cara. Tô ardendo mesmo. O sol aqui é cruel, cara. Bom, no Facebook não tem mais pergunta. Quem tiver no Facebook e quiser perguntar alguma coisa, vamos lá. Eu vou pro Instagram agora. Oi, Karina, tudo bem? Tá por aí ainda? Gostou do balanço, né? Eu tive que mudar do balanço, desculpa. O sol tava nascendo bem atrás, bem atrás. Tava cruel, mas eu achei um outro lugar aqui do lado. O duro é que é um banheiro no fundo agora, né?
Mas é um banheiro bonitinho. A próxima live eu quero tentar fazer na praia, porque eu vou estar num hotel pertinho do mar. Eu vou fazer ela na praia, cara. Não percam a próxima live, eu vou fazer numa praia. Prometo, juro. Humberto, eu acho que eu emagreci um pouco sim, Humberto, cara. Depois de uma diarreia de 3 dias, cara. Tô acho que um pouco mais fino, né, cara? Eu me olhei hoje no espelho e falei, cara, devo ter perdido uns 3, 4 quilos também, né? Não é muito também assim também, né? É pouca coisa. E aí, Rodrigo, tudo bem? Miller Arthur. Boa noite, Matheus, propagando a cultura cervejeira. Valeu, Miller. Valeu, meu querido. Meu amigo Granada. Cervejaria Granada. Como é que tá, Marquinho? Celão, tudo bem, cara? Prazer de novo estar aí contigo, sempre acompanhando a gente. Valeu, Celão, obrigado. Desculpa os percalços aí. Tive que mudar de local que o sol tava nascendo atrás. Mas tamo aí. PH Peixoto tá perguntando: melhor começar com o Biabe tradicional ou com a Single Vessel? Peixoto, eu te diria o seguinte: o Biabe tradicional, hoje, pra mim, ele é uma coisa um pouco romântica. Como é a decocção? A decocção é um processo que você não melhora tanto a cerveja assim, que você poderia substituir a decocção usando mais malte caramelizado, tá? E simplificar um pouco mais a vida. Então, traduzindo isso, eu acho que o Biabe tradicional ele evoluiu para o Single Vessel, que o Single Vessel é mais fácil de a gente subir o cesto, encaixar ele na boca da panela, né? E aí fazer a lavagem por cima, tá? Então o Single Vessel para mim ele é uma evolução do Biabe tradicional, tá? Então fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que o Biabe tradicional ele é mais pelo romantismo. E tem muita gente que é romântica, e às vezes eu gosto também de fazer cerveja, sabe, com uma panela e aí clarificar, uma panela de 20 litros, clarificar usando uma jarrinha de plástico e voltando para cima, né? Coleta por baixo e vai jogando para cima, sem bombinha, sem nada, só com uma jarrinha, com umas panelinhas pequenas. Então, eu acho que é a mesma coisa, a comparação é a mesma, tá? O Biabe tradicional ele acaba sendo um pouco mais romântico, né? Mas o Single Vessel ele atende tão bem quanto o Biabe tradicional, tá? Meu amigo André, em Indaiatuba, como é que tá? Tô com cara de local. Eu não entendi o que você perguntou, Andrezão. Eu não entendi tua pergunta, André. Repete ela pra mim, deixa um pouco mais clara. Melquinobre. Tá comentando, né? A praticidade da panela é muito boa. Eu concordo. Eu tenho um Single Vessel hoje da EasyBrew. Tô muito feliz com isso, cara. Antes eu tinha um fogão industrial em casa, num apartamento, que era todo de ferro, fogão, né? E aí na hora que você lavava o fogão, escorria ferrugem pro chão, manchava o piso. Cara, é show de bola, cara, o Brew na Bag. Meu querido Mozart, tudo bem? Você que mandou uma pergunta hoje, eu li tua pergunta hoje um pouco mais cedo. O Mozart tá falando, dica para a galera do Biabe: moer um pouco mais fino e mexer bastante o malte durante a mostura. Aumenta muito a eficiência. Exatamente, foi o que a gente falou, né? O Biabe, então, para aumentar a eficiência, a lavagem é a mais importante, tá? Depois é a moagem fina. E terceiro, em ordem de importância,
é mexer o malte durante a mosturação. As três coisas juntas vão dar uma eficiência muito legal. Valeu, Moser, valeu. E aí o Moser está complementando, para resolver essa turbidez, né? 15 minutos de recirculação no final da mostura, né? 15 minutos de circulação já tá bom. Então durante o teu período de mostura, né? Das rampas de temperatura, você vai mexendo. 15 minutos para o final das rampas, você deixa ali quietinho, que é para clarificar realmente. Legal, legal. Eu tenho o mesmo conceito, Moser. Obrigado por compartilhar. Recircular a água de lavagem também aumenta a eficiência. Você quer dizer lavando o malte, né? Lavar o malte aumenta a eficiência. O André tá falando, e a variação de temperatura na entrada do cesto e na saída, tem solução? Bom ponto, André. Eu não tinha me passado desapercebido, cara. Essa é uma das coisas que a gente sempre briga no Brew in a Bag, é a diferença de temperatura. Cara, isso é uma desvantagem do Brew in a Bag real e é difícil de controlar, tá? Na panela da EasyBrew, eles fornecem uma manta térmica. O que acontece, né? Deixa eu explicar para quem não está entendendo a pergunta do André. É o seguinte, algumas Brew in a Bag são feitas da seguinte forma, como é a EasyBrew, tá? Tem a panela de fervura embaixo e aí em cima vem a panela com os grãos, tá? O cesto com os grãos. O que acontece? A temperatura na hora que sai, o mosto sai da panela de baixo, que é onde tem a resistência, e aí o mosto vai para a panela dos grãos. Na hora que ele começa a passar por essa camada toda de grãos, esses grãos eles vão ter uma temperatura 6, 7, 8 graus menor, até 10 graus menor do que a panela de baixo. E aí a EasyBrew fornece uma manta térmica para a gente colocar na panela de cima. Então, colocando essa manta térmica na panela de cima, você mantém um pouco mais a temperatura do cesto de grãos, tá? Se o single vessel ele é dessa forma, duas panelas, uma separada da outra. Se ele é dentro uma da outra, aí o que acontece, você tem uma homogeneidade maior de temperatura aí, tá? O que você tem que ter em mente é o seguinte, que a temperatura de uma single vessel, ela oscila, ela realmente oscila. Então, dê um tempo maior das rampas de temperatura. Eu, na hora que eu vou pensar em fazer a beta-amilase, eu dou 1 hora para a beta-amilase, e aí eu vejo ela aumentando para 67, e aí depois vai caindo para 62, 60 até, tá? Então ficar entre 60, 67, 68 é um range bom, é uma amplitude boa de temperatura, tá? E aí você dá um tempo maior para isso, ao invés de fazer 30, 40 minutos para a beta-amilase, faz 60, né? 70 minutos para a beta-amilase, tá? Então, fica de olho na temperatura, se estiver oscilando muito, tenta ficar nessa faixa, aumenta um pouco o tempo. Se você quiser subir para a alfa-amilase, entre 70 e 72, deixar uns 10 a 20 minutos ali, tudo bem. Se não, pode ir direto para mash out também, tá? Então, controlar a temperatura é uma desvantagem, é realmente uma desvantagem do sistema Brew in a Bag. É por isso que o sistema tradicional, o sistema clássico, que é mosturação sem fundo falso, não tem fundo falso, que é para que a pá consiga homogeneizar muito bem esse grão, medir bem a temperatura e deixar numa temperatura ideal da enzima. Com essa temperatura ideal, você acelera a atividade enzimática e reduz o tempo, tá? Então, esse é o processo convencional, tradicional, de micros cervejarias, de cervejarias de grande porte, né? Mostura sem fundo falso, que é para poder homogeneizar bem, que é para poder aumentar a eficiência homogeneizando bem também, e uma panela com fundo falso depois, tá? Você transfere esse mosto para uma panela com fundo falso. O motivo de ter fundo falso separado de mostura, no caso, né, desse sistema clássico,
é esse que eu falei para vocês, tá? Então, de controlar melhor aí a temperatura, aumentar a eficiência, né? Cerveja Duge tá perguntando: a espuma do início da fervura tira ou não? Não é um negócio obrigatório, tá? Quando a gente faz curso caseiro, todo mundo ensina a gente a tirar. Inclusive eu, tá? Quando eu comecei a fazer cerveja em casa, todo mundo falava que tinha que tirar e ponto final. Aquela espuma, ela é proteína coagulada. Se você não tirar, ela vai parar no Whirlpool, ela vai decantar, ela vai parar no fundo da panela depois do Whirlpool, tá? Ela não vai para cerveja, ela não faz mal nenhum, ela não vai dar sabor nenhum para cerveja. Se fosse tão importante assim, cervejaria de grande porte tentaria tirar. E não tira, tá? Talvez em casa seja ruim quando essa espuma ela fica aderindo ao lúpulo, né? Ela adere muito ao lúpulo e aí acaba reduzindo um pouco do amargor do lúpulo, né? Reduz a extração do lúpulo. Talvez seja a única desvantagem, tá? Cerveja Duge também está perguntando: o Whirlpool é melhor fazer antes ou depois do resfriamento? Por que se faz o Whirlpool com um mosto quente ao invés de um mosto frio? Quando eu tenho um mosto quente, eu reduzo a viscosidade dele. Reduzindo a viscosidade, na hora que você gira, na hora que você faz o Whirlpool, as substâncias que estão nele e se separam, eu separo umas substâncias, né? Com uma viscosidade melhor, com uma viscosidade menor, eu consigo fazer uma separação das substâncias do trube muito mais eficiente. É por isso que eu faço ele a quente. Mas tem tanta diferença assim do quente para o frio? Não. Fica à vontade, tá? É um pouco melhor, tá? É um pouco melhor apenas. Cerveja Duge está falando que o Biabe tradicional é mais barato. Com certeza, o single vessel é caro, né? É bem caro, é tudo de inox. Bom, Instagram não tem mais perguntas, mas surgiram algumas no Facebook aqui. A primeira delas é do Gustavo Meller. Como é que você tá, meu querido? A melhor temperatura para estarge se faz a 68 graus. A melhor temperatura para lavagem é entre 76 e 78, tá? 68 graus é a temperatura de single infusion, que é para você deixar a beta-milase e a alfa-milase atuarem juntas, tá? Mas não de lavagem. Lavagem 76 a 78. Francisco Bezerra está perguntando: o CO2 do extintor é o mesmo gás utilizado para carbonatação forçada? Francisco, com certeza não. O CO2 do extintor ele tem alguns produtos químicos que eu não sei te falar quais, tá? O CO2 para cerveja ele é grau alimentício. Ele é 99,99 de pureza, tá? Luiz Alberto, como é que tá, meu querido? Sempre assistindo nossas lives, né? Valeu. Ele tá perguntando: Matheus, eu não uso esse processo da live de hoje, que é o Brew in a Bag, né? Uso o sistema Hermes. Pergunta: qual método melhor utilizar? O batch sparger e depois fazendo a clarificação, ou o fly sparge? São duas perguntas diferentes, né? A gente está falando hoje de Biabe, você falou que usa o Hermes. São dois sistemas diferentes, tá? São dois sistemas meio que caseiros, tá? O Hermes também é um sistema caseiro. Ele não é tão prático, não é tão fácil de
de se controlar a temperatura, né? O Hermes eu usei uma vez, eu fiz uma vez. Eu achei que demorou demais para subir a temperatura. Mas enfim, não tem grandes prejuízos para a cerveja, tá? Eu não vou te apontar nenhuma desvantagem para a cerveja não, tá? Mas a tua segunda pergunta, batch sparge ou fly sparge? Fly sparge é jogar água por cima sem remexer os grãos. O que acontece com isso? Na hora que você joga a água por cima, essa água ela entra, ela cria caminhos preferenciais dentro da tua camada de grãos. Mas o batch sparge é mexer esses grãos todos e adicionar uma quantidade grande de água. Na hora que eu mexo tudo, eu quebro todos os caminhos preferenciais, só que mexendo eu turvei a cerveja. Então eu preciso de mais 10 ou 15 minutos de recirculação para clarificar ela de novo. Então você joga uma primeira água, uma primeira lavagem, mexe, recircula primeiro, para depois mandar esse moço para fervura. Aí você joga uma segunda água, mexe, recircula de novo, para mandar esse outro mosto para fervura, tá? Você faz isso, você faz 2, geralmente 3 lavagens quando se faz o batch sparge, tá? O batch sparge, se você mexe os grãos, você faz o quê? Aumenta a eficiência. Desvantagem do batch sparge, aumento de tempo, né? Então se eu estou fazendo 3 águas, né? Estou dando 3 águas de lavagem de batch sparge, cada uma delas é pelo menos 15 minutos de recirculação. Em cada uma, né? 15 minutos vezes 3. Vai dar aí quase 1 hora a mais de processo, mas eu aumento a minha eficiência. Enquanto, geralmente, de 2 a 4, 5%, tá? Só que eu aumento 1 hora o processo. Por isso que cervejaria não faz. Faz o fly, tá? O fly sparge é mais comum. Galera, acho que acabaram as perguntas de hoje. Valeu, obrigado. Desculpem os percalços aí que eu tive que mudar o celular de um lado pro outro, tá? Mas valeu. Falamos hoje de Brew in a Bag. Deixe suas sugestões de tema. Escreva no nosso Instagram, no nosso Facebook. Dê sugestões de tema, por favor. Tá? O tema da semana que vem ainda não está definido. Gostaria que vocês ajudassem a gente, tá? Última pergunta aqui do Cerveja Doge. A proporção de água é igual no BIAB ou no método tradicional com 3 panelas? A pergunta não é, melhorando então o entendimento, não é se é BIAB ou método tradicional. A pergunta é se é no sparge, porque às vezes você faz BIAB e não faz lavagem. O no sparge, quando eu não faço lavagem, você vai colocar uma quantidade de água 5,4 a 5,6 litros por cada quilo de malte, tá? Se você faz lavagem é de 3 a 3,5 litros para cada quilo de malte, tá? Então o no sparge é uma quantidade de água maior. O no sparge independe se é BIAB ou não. Se você faz BIAB, seja o saco de voal ou seja single vessel, sem lavar o malte, no sparge, 5,4, 5,5 vezes a quantidade de malte que você jogou. Se for lavar, de 3 a 3,5, tá? Então é essa a diferença, tá? É lavar o malte ou não. Não é o tipo de equipamento que vai interferir na quantidade de água. Beleza? Galera, valeu! Não percam a próxima live, que eu vou estar numa praia legal. Eu vou conseguir fazer ela de frente pro mar, tá? Vou colocar numa mesinha lá, vou dar um jeito. E vamos fazer a live aí cedinho, com o sol nascendo, mas aí é uma praia de fundo. Galera, valeu, obrigado pela audiência, gente. Valeu!